Você sente como se algo estivesse errado com o mundo, mas não consegue explicar exatamente o que. Sente uma angústia no peito ao acordar, um aperto que não tem nome, mas que consome seu silêncio. Você já tentou de tudo: meditação, produtividade, fórmulas mágicas para acalmar a mente, mas algo dentro de você continua inquieto. E se eu te dissesse que isso não é um defeito? Que essa agonia não é um erro, mas um sinal de lucidez? Alan Watts disse certa vez: a ansiedade é a vertigem do despertar. O mal-estar que você sente pode ser, na verdade, um chamado. Você não está ansioso, você está acordando. Acordando para um mundo que não faz sentido. Acordando para uma vida que não é sua. Acordando para o vazio de uma existência que foi desenhada para te distrair de você mesmo. A ansiedade é o grito da alma que cansou de fingir. A ansiedade não é o problema, ela é o sintoma. O sintoma de um despertar que chegou sem aviso. Uma mente que começa a questionar o que todos aceitam. Um coração que já não suporta viver anestesiado. Você começa a olhar ao redor e tudo parece estranho. As conversas vazias, a correria sem sentido, as metas que te prometeram felicidade, mas te deixaram exausto. O que antes passava despercebido agora incomoda profundamente. A ansiedade começa aqui, quando a alma começa a rejeitar a mentira. É como se algo dentro de você dissesse: isso não é viver, isso é sobreviver, isso é atuar. Mas ninguém te contou que acordar dói, que abrir os olhos para a verdade pode causar enjoo, vertigem, confusão, que o início da cura parece muitas vezes uma piora, e é aqui que a maioria se assusta e tenta voltar a dormir. Toma algo, distrai-se, preenche o vazio com mais estímulos. Mas quanto mais você tenta fugir da ansiedade, mais ela te persegue, porque ela não quer ser calada, ela quer ser ouvida. Ela não é a doença, é a resposta. Uma resposta feroz a um mundo que você não aguenta mais fingir que entende. Você já se perguntou por que a ansiedade apareceu justamente agora? O que ela está tentando te dizer que você ainda não teve coragem de ouvir? Talvez ela esteja dizendo: você não está quebrado, você só está começando a enxergar. Desde pequenos, somos ensinados a controlar tudo. Controlar as emoções, os resultados, o futuro. A vida inteira moldada por metas, planejamentos, prazos, como se existisse uma fórmula secreta para evitar o caos. Mas a verdade é que o controle é uma ilusão que custa caro. Quanto mais tentamos controlar, mais ansiosos nos tornamos. Porque controlar é viver com medo. Medo do que pode dar errado. Medo de ser rejeitado. Medo de não ser suficiente. É como tentar segurar água nas mãos. Quanto mais força você faz, mais rápido ela escorre. A ansiedade é o colapso desse esforço. Ela surge quando tudo o que você acreditava estar sob controle começa a ruir. Relacionamentos, carreira, sua imagem social. E então vem o pânico. Se eu não estou no controle, quem está? É aqui que muitos entram em desespero. Mas a crise é necessária, porque o colapso do controle é o nascimento da confiança. Não a confiança no ego, mas na vida, na fluidez, na sabedoria que existe em soltar. Alan Watts dizia que a vida não é algo a ser dominado, mas algo com o qual se dança. A ansiedade aparece quando tentamos travar a dança e transformar a vida em manual. A pergunta não é como controlar, mas o que em mim tem tanto medo de soltar? Talvez não seja sobre perder o controle, mas sobre permitir que a vida te surpreenda pela primeira vez. Para Alan Watts, a ansiedade é o subproduto de uma mente que começa a perceber o absurdo da existência social. Ela surge não por fraqueza, mas por sensibilidade, não por desajuste, mas por lucidez.
Watts dizia que a sociedade moderna é como uma peça mal escrita. Todos fingem saber o que estão fazendo, mas ninguém realmente sabe. E os poucos que percebem isso enlouquecem ou despertam. A ansiedade, para ele, era como uma rachadura no verniz da normalidade. É o momento em que você olha para o mundo e vê, com clareza assustadora, o quanto tudo é uma grande performance. Trabalho, imagem, produtividade, status, tudo moldado por padrões que você nunca escolheu. Você começa a perceber que a vida que vive não é sua. É uma colagem de expectativas. E então vem a pergunta que fere: e se eu não for aquilo que todos esperam de mim? É aqui que a ansiedade te atravessa, porque acordar para a liberdade também é acordar para a responsabilidade de ser quem se é. Watts nos convida a fazer as pazes com o caos. Não o caos destrutivo, mas o caos criativo. A vida sem garantias, a vida autêntica. Você se permitiria viver uma vida sem roteiro? Sem saber o que virá, mas sendo inteiro em cada passo? Porque talvez a ansiedade só persista porque você ainda insiste em seguir um roteiro que não é seu. Há um momento em que tudo ao redor parece ter perdido a cor. Você caminha pelas ruas, interage com pessoas, cumpre suas tarefas, mas por dentro algo está desligado, como se você estivesse olhando o mundo de fora com a sensação silenciosa de que nada disso te pertence mais. Não é depressão, é lucidez. É o início de uma desconexão profunda com o mundo que te cercava. Um mundo feito de aparências, urgências, distrações e ruídos. Um mundo onde sentir demais é considerado fraqueza e parar para pensar é visto como improdutivo. Nesse ponto, a ansiedade deixa de ser apenas uma reação fisiológica. Ela se torna existencial. Ela invade os dias comuns e pergunta: o que você está fazendo com sua única vida? E essa pergunta arde, porque no fundo você já sabe a resposta. Você sabe que está vivendo em função de expectativas alheias. Você sabe que está sufocando sua essência para caber em padrões. Você sabe que está se traindo para ser aceito. E é essa traição silenciosa que adoece. A alma não suporta ser ignorada por muito tempo. O mundo externo começa a ruir, não porque enlouquecemos, mas porque finalmente começamos a ver com clareza. Começamos a perceber o quanto tudo gira em torno de distração, e a ansiedade se intensifica justamente porque estamos tentando viver de forma consciente em um mundo inconsciente. Você já se perguntou quantas partes de si mesmo precisou esconder para ser aceito? Quantas vontades engoliu? Quantas verdades abafou? Quantos sonhos esqueceu? A ansiedade grita: isso não é você. E talvez esse desconforto seja o primeiro passo de uma revolução interior. Porque quando o mundo externo perde o sentido, é hora de criar um mundo interno que finalmente faça. Existem pessoas que simplesmente sentem mais, pensam mais, questionam mais. São os que olham para o mundo e não conseguem simplesmente aceitar o que está posto. São aqueles que desde cedo carregam uma espécie de desconforto silencioso, como se estivessem deslocados do próprio tempo. Essas pessoas têm um dom, mas também uma maldição. Elas veem demais. Veem a hipocrisia nos gestos cotidianos. Veem a falsidade nos sorrisos sociais. Veem o sofrimento escondido por trás da performance de felicidade. E quanto mais enxergam, mais sentem. E quanto mais sentem, mais se angustiam. Porque não dá para voltar a dormir depois que os olhos se abrem. Essa é a dor do pensador profundo, de quem vive mais por dentro do que por fora, de quem sente a complexidade da vida em cada detalhe, e muitas vezes, por não ter com quem dividir essa percepção, se isola, sufoca, silencia, até que a ansiedade explode, não como uma fraqueza,
mas como o transbordar de uma mente lúcida demais para suportar o óbvio. Carl Jung dizia: a solidão não vem por estar sozinho, mas por não ser capaz de comunicar as coisas que parecem importantes para você. A ansiedade, nesses casos, é o grito de uma alma que não encontra espelhos, que vive cercada de pessoas, mas sente que ninguém a vê de verdade. É o peso de carregar uma lucidez para a qual o mundo ainda não está pronto. Mas isso não é sinal de fracasso, é sinal de profundidade. E profundidade, em um mundo raso, dói. Você já se perguntou por que sente tanto? Por que tudo parece te afetar mais que aos outros? E se essa sensibilidade for justamente o seu maior poder? Acordar é doloroso, sim, mas talvez você tenha nascido para ver o que poucos têm coragem de olhar. Seu coração acelera sem motivo aparente. As mãos suam, o estômago trava. Você sente como se estivesse em perigo, mas não há ameaça à vista. É o corpo em estado de alerta, mas a alma calada. A ansiedade muitas vezes não começa na mente, começa no corpo. Ela é uma linguagem ancestral, um código físico que grita aquilo que você não consegue ou não teve permissão para dizer. Porque em algum momento da sua vida, você aprendeu que sentir era perigoso, que chorar era fraqueza, que demonstrar dor era motivo de vergonha, e então começou a guardar. Guardou a tristeza, o medo, a raiva, o cansaço. Guardou tanto que um dia o corpo explodiu. Não aguentou mais. E é isso que chamamos de ansiedade. A alma pedindo socorro através do corpo. Gabor Maté, especialista em trauma e medicina integrativa, afirma que doenças emocionais são, na maioria das vezes, a resposta natural de um corpo que precisou adaptar-se ao insuportável. A ansiedade, nesse sentido, é menos um transtorno e mais uma estratégia de sobrevivência. O que seu corpo está tentando te contar? Quais sentimentos você vem reprimindo há anos? Talvez a tensão nas costas não seja apenas física. Talvez o aperto no peito seja uma verdade que nunca teve espaço para sair. Talvez o cansaço constante seja sua alma dizendo: eu não aguento mais fingir. A cura começa quando paramos de calar o corpo, quando ouvimos o que ele tem a dizer sem julgar, quando entendemos que os sintomas não são inimigos, são mensageiros. A ansiedade está pedindo presença. Presença para escutar o que o silêncio nunca pôde expressar. Você pode não perceber agora, mas a crise que te atravessa carrega um convite à verdade, à reconexão, à vida real, aquela que pulsa por trás das máscaras. A ansiedade, por mais dolorosa que seja, é uma porta. Uma passagem desconfortável, sim, mas necessária. Porque ninguém muda enquanto está confortável. É a dor que move. É o colapso que empurra para o nascimento. Nietzsche dizia: é preciso ter caos dentro de si para dar à luz uma estrela dançante. Talvez o caos que te envolve agora seja exatamente isso. Um ventre escuro onde algo novo está sendo gestado. Não um novo personagem, mas o seu verdadeiro eu. Aquele que você perdeu de vista ao longo dos anos, tentando se encaixar, tentando ser o que esperavam. Mas a crise chega como uma rebelião da alma. Chega de ser quem você não é. E no meio do medo, da angústia, da confusão, algo começa a nascer. Um novo olhar, uma nova sensibilidade, um novo respeito por si mesmo. A ansiedade se transforma quando deixamos de combatê-la e começamos a escutá-la. Ela se torna um guia, um mestre, uma bússola que aponta para dentro, sempre para dentro. Você já tentou perguntar à sua crise: o que você quer que eu veja? O que precisa ser reconhecido em mim para que essa dor pare de gritar? Toda crise é uma chance de renascimento. E talvez, ao invés de tentar anestesiar essa dor, você possa acolhê-la como quem acolhe uma parte esquecida de si mesmo voltando para casa.
O mundo te ensinou que sentir demais era um defeito, que a angústia era sinal de fraqueza, que a ansiedade era uma falha a ser consertada. Mas, e se tudo isso for uma mentira? E se você não estiver quebrado? E se você estiver apenas acordando? Acordar não é bonito como nos filmes. Não é leve nem mágico. É muitas vezes desesperador, porque tudo o que você acreditava começa a ruir. E você se vê perdido num mar de perguntas, sem nenhuma certeza. Mas é nesse espaço de ruína que nasce o real. Quando as máscaras caem, surge a possibilidade de viver com verdade. E viver com verdade dói, mas liberta. Você está despertando para quem é de verdade. Está reconhecendo que a vida não pode mais ser vivida como antes. E essa clareza vem acompanhada de dor. Não porque você está doente, mas porque está lúcido. A ansiedade é um sinal de que você já não cabe mais na velha versão de si mesmo. Ela não veio para te destruir. Ela veio para te conduzir ao que você sempre foi, mas esqueceu. Sim, é desconfortável. Sim, é solitário. Mas também é sagrado. Você não está quebrado. Você está se libertando. E isso exige coragem. Mas você já começou, mesmo sem perceber. A ansiedade não é o fim. É o início. O início de um novo ciclo. De um novo ser. De uma nova vida. Ela não é o inimigo. É o oráculo. É o momento exato em que sua alma diz: eu quero voltar para casa. E casa, neste caso, não é um lugar. É um estado de presença. É um espaço interno onde você pode finalmente existir sem se esconder. A ansiedade é a rachadura pela qual a luz entra. É o terremoto que destrói a prisão para revelar a paisagem. É duro, mas é belo. Porque no fundo, você nunca esteve doente. Apenas estava dormindo. E agora, enfim, está acordando.